Chegou a hora do quadro Segurança Pública. Nessa terça-feira, como de praxe, eu recebo aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o Dr. Nilson Diniz. A última participação dele, porque ele se afasta a partir de agora dos veículos de comunicação para poder concorrer a uma vaga no Legislativo Federal. Então, a última antes das eleições. Após as eleições, o Dr. Nilson volta aqui ao Bom Dia Litoral para poder trazer importantes informações. Doutor, já de cara na nossa conversa, quero agradecer todo esse período de parceria, as suas vindas e parabenizá-lo e também deixar uma pequena lembrança para que você não esqueça do quadro de segurança e você volte logo após as eleições. Isso é uma forma de agradecimento, é claro, a toda a contribuição que você deu ao longo dos últimos um ano e pouquinho de Bom Dia Litoral, sua participação aqui no BDL. Muito obrigado sempre pelo carinho. Pierre, eu que agradeço, né? Essa jornada, ela para mim foi de extrema satisfação. Né, eu aprendo muito. Aqui eu sempre encarei a imprensa como uma maior aliada dos órgãos de segurança pública, né? Ela aproxima a comunidade das polícias, ela de certa forma, ela ajuda a comunidade a ter mais confiança no serviço policial a partir do momento que ela expõe o que de fato vem sendo feito pelas polícias. E eu ter essa oportunidade ao longo do tempo de poder mostrar um pouquinho sobre a Polícia Civil, sobre o trabalho policial civil, e isso é uma oportunidade, eu acho que todo gestor de segurança pública gostaria de ter. Então eu agradeço imensamente a TVCI por isso. O aguardamos após as eleições. Com certeza. Mas vamos aproveitar então a sua última participação após até esse afastamento, doutor, e começar falando sobre esse caso que vem repercutindo muito aqui no litoral do estado, em especial na cidade de Paranaguá. Eu diria, inclusive, que é um caso nacional, porque veículos de comunicação de abrangência nacional também estão abordando esse caso, que é o caso do Dr. Amaury Bilieri, médico ginecologista que é acusado de ter cometido violência contra pacientes durante o atendimento, inclusive até mesmo contra colegas profissionais anos anteriores a essas novas denúncias que surgiram agora. Como está sendo o processo de investigação e, principalmente, doutor, o que acontece a partir de agora? Ele não pode exercer a função de médico nesse momento, mas ele pode trabalhar em outras áreas. Além disso, ele está sendo monitorado através de uma tornozeleira eletrônica. Como é esse processo, a importância dessas investigações e desse monitoramento, dessa monitoração através de tornozeleira eletrônica? PR, inicialmente é bom destacar, né, que a Polícia Civil entendeu que a medida necessária, né, seria realmente a prisão do investigado. E assim foi feito, foi solicitada, né, a prisão do investigado, fundamentada com uma reiteração de determinada conduta ao longo de aproximadamente 30 anos. Então, para a Polícia Civil, uma pessoa que pratica, em tese, infrações penais da mesma espécie ao longo de 30 anos, ela demonstra aí a possibilidade de permanecer praticando esse tipo de conduta desviada. E, em razão desse fato, a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva do investigado. O Poder Judiciário já entendeu que medidas menos restritivas poderiam ser suficientes para impedir que esses crimes voltassem a acontecer. E determinou medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, impossibilidade do exercício da profissão de médico, suspensão do CRM, recolhimento domiciliar no período noturno, proibição de contato com a vítima e também a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira. Então, demos ciência, né, no dia da busca e apreensão, demos ciência ao investigado de que ele deveria agendar a colocação da sua tornozeleira e, a partir desse momento, ele passa a ser monitorado por um setor específico do Departamento de Polícia Penal. Ainda há alguns atos a serem realizados nas investigações. O principal nesse momento é a realização da oitiva do investigado em todos esses procedimentos criminais instaurados. Mas o mais importante é que isso demonstra, né, a partir do momento que a população realmente confia no trabalho da Polícia Civil, outras vítimas podem aparecer, podem surgir, até mesmo encorajadas por perceber que a investigação foi realizada com imparcialidade, com muita cautela, que foi evitada a exposição das vítimas, o tratamento dispensado a elas respeitou a dignidade dessas mulheres. Então isso acaba encorajando outras mulheres que podem ter sido vítimas
até desse mesmo investigado, mas de outros investigados também, a procurar a Polícia Civil. Isso é o mais importante, que nós conseguimos reduzir aquilo que chamamos de malha negra e sim levar esses fatos que até então se encontram escondidinhos lá na intimidade dessas mulheres ao conhecimento da autoridade policial. Até que outras possíveis vítimas surjam, como a investigação ela ocorre? Com base nos depoimentos das vítimas que já deram os depoimentos, que já participaram dessas oitivas, com base no que pode ter sido encontrado nesses equipamentos eletrônicos que foram alvos de busca e apreensão, tanto no consultório do doutor como também na residência dele. E é claro, eu faço essa pergunta sem querer comprometer de forma alguma, as investigações, apenas para explicar para o pessoal de casa como funciona essa etapa das investigações. Nós estamos buscando também não só, obviamente, nesse tipo de investigação, PR, a palavra da vítima assume uma relevância muito grande. Porque a maioria dos fatos ocorreu quando se encontrava presente apenas o investigado e a vítima. Ou seja, dificilmente houve uma testemunha do que aconteceu. Uhum. Nós temos hoje testemunhas que chamamos indiretas, aquelas testemunhas que não presenciaram o fato, mas que tomaram conhecimento do fato, até mesmo pela própria vítima. Então, essas testemunhas indiretas vão ser ouvidos funcionários da clínica médica, o investigado, ele vai ter oportunidade também de se manifestar acerca dos fatos que estão sendo imputados a ele. Então, são essas questões que vão ser levadas em consideração agora, mas sempre deixando claro o seguinte, em infrações penais, não só essas, em crimes que ocorrem na clandestinidade, ou seja, onde só se encontram presentes investigado e vítima, a palavra da vítima, ela assume uma relevância. Então, nós precisamos considerar aí que não é a palavra de uma vítima só, é a palavra de mais de 10 vítimas. Então, essas vítimas, com suas declarações, elas se corroboram entre si. Né? O depoimento, por exemplo, de uma vítima de um fato ocorrido há 30 anos, um fato que hoje se encontra prescrito, né? Não pode ser nem objeto de uma apuração maior, mas esse relato dessa mulher que sofreu esse tipo de conduta há 30 anos, ele corrobora, por exemplo, ele reforça o relato de uma mulher que sofreu esse tipo de conduta agora recentemente. Então, por isso que a Polícia Civil buscou não só se ater a esses fatos atuais, mas também apurar os fatos pretéritos, porque eles acabam se reforçando. Importante também que outras vítimas denunciem e procurem a Polícia Civil para realizar essa denúncia, porque podem ajudar nas investigações. São pessoas que podem, nesse momento, como o senhor acabou de falar, pessoas que podem estar com medo, pessoas que podem se sentir amedrontadas, mas que, através das suas falas, através dos seus relatos, podem ajudar nas investigações, podem inclusive ajudar a punir se de fato ficar comprovado que ele realizou algum tipo de crime. Né? Exatamente, eu falo até de uma forma genérica, não me restringindo a esse caso especificamente. Quando nós falamos de crimes contra a dignidade sexual, é muito importante que realmente essa notícia seja levada à Polícia Civil, porque a partir do momento que há uma apuração e há responsabilização de determinado investigado, outras pessoas podem deixar de ser vítimas. Então, nós temos aí uma parcela de responsabilidade nisso tudo, porque se nos mantermos calados, quando eu falo nos mantermos, eu incluo qualquer vítima potencial, nós não estamos atuando para evitar que outras pessoas também sejam vítimas. Então, por isso que é muito importante denunciar, levar o fato a conhecimento da autoridade policial, da Polícia Civil, para que seja instaurada uma investigação e, caso comprovado realmente a autoria desse investigado, que ele seja responsabilizado, punido, e isso evita que outras pessoas sejam vitimadas. Agora, doutor, mudando de assunto, a gente está falando aí sobre a importância das pessoas procurarem a Polícia Civil para poder ajudar nas investigações e, com frequência, temos aqui no litoral situações onde não há câmeras de segurança que registram algum tipo de ocorrência, mas há pessoas que presenciam esse tipo de ocorrência. E quando eu falo de ocorrência, eu me refiro a qualquer tipo de crime, furto, homicídio. Qual a importância, na sua avaliação, de testemunhas darem informações para os órgãos de segurança para poder ajudar a elucidar crimes? O senhor acredita que é fundamental a participação da sociedade nesse momento? Óbvio, PR, né? Eu sempre menciono aqui o elemento testemunhal, ele é muito importante para a elucidação de qualquer tipo de crime. E hoje, cada vez, vem se tornando mais difícil você obter esse tipo de elemento testemunhal, principalmente no que se refere a homicídios. Muito dificilmente uma pessoa se dispõe
a figurar como testemunha numa investigação de homicídio. Ainda mais levando isso em consideração que essa grande maioria de homicídios, ela ocorre em razão de uma disputa entre organizações criminosas pelo domínio da traficância. Então é muito difícil realmente uma testemunha procurar espontaneamente o órgão policial. O que ocorre é que a Polícia Civil acaba identificando algumas testemunhas, intima essas testemunhas e, obviamente, elas se encontram sob compromisso. Elas não podem alterar a verdade dos fatos nem se omitir acerca dos fatos que têm conhecimento, porque senão elas também respondem por crime de falso testemunho. Mas é muito difícil nós termos elementos testemunhais. Então, nós temos que recorrer, na grande maioria das vezes, à investigação tecnológica, ou seja, análise de dispositivos eletrônicos, obtenção de imagens de câmera de monitoramento. E eu digo, até é bom abrir aqui um parênteses, porque hoje nós começamos a ter realmente um monitoramento por câmeras aqui no nosso município, uma parcela muito grande de mérito do nosso secretário de Segurança Pública, Sargento João Carlos, ao nosso prefeito Marcelo Roque, que hoje é notório que nós temos hoje uma muralha digital, câmeras OCR, e essas câmeras vêm auxiliando muito na apuração de crimes. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. Eu aguardo após as eleições, em nome de toda a diretoria da TVCI, de todos os profissionais que atuam aqui na TVCI. Muito obrigado pela participação no quadro de segurança pública. Boa sorte na sua jornada e até após as eleições. Muito obrigado, PR, por todo o carinho que sempre foi dispensado a mim durante esse tempo, que me fez, ao longo de todos esses meses, me sentir realmente em casa aqui às terças-feiras. Muito obrigado e até a volta. Até a volta, doutor. Um abraço.